Então, tô fazendo esses videozinhos aqui de maneira um pouco mais rápida, tá? Para que não fique tão longos. E eu vou te passar todos os slides, tá? Que o professor fez anotações na aula, que são importantes. E vou estar aqui nesse vídeo adicionando tudo que ele passou na aula também, tá? Então, os dois vão estar iguais, aí você sinta-se à vontade para querer apenas ler, que também dá certo, dá muito certo. Porque ele, tipo, você sabe, o professor Lupe sempre fala o necessário escreve também, que é bem importante, tá? Então, começando aqui, terminando a parte de cabeça e pescoço, tá? Falando da cavidade craniana, nós temos aqui quatro, né, estruturas que compõem essa cavidade, né? Nós temos os ossos do crânio, que vão delimitar a cavidade craniana. Temos os envoltórios, tá? São espécies de tecidos que virão proteger o nosso tecido nervoso. Então, esses envoltórios podemos chamar também de meninges, que são camadas de tecido conjuntivo. Então, nós temos ali, não vou escrever, tá? Mas, enfim, seria a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater, tá? E entre esses tecidos conjuntivos, né? Entre a dura mater e a pia mater, nós temos o líquido cefalorraquidiano, tá? Que ele vai circular nesse espaço, que é onde se encontra também a aracnoide mater. E para que serve o líquido cefalorraquidiano? Duas funções principais para esse líquido seria transporte de nutrientes e também proteção contra choques mecânicos, para que o nosso tecido nervoso não tenha movimento em pancadas, por exemplo, né? Então, um tipo de proteção ao organismo. E tem o encéfalo, tá? Então, tudo que esses envoltórios protegem, tá? E esse líquido cefalorraquidiano, bem como os ossos, né? Tudo que isso aqui está protegendo é o nosso encéfalo, tá? Aqui dentro nesse encéfalo, tecnicamente, né? Vão encontrar estruturas muito importantes, né? Pro nosso organismo. Passando aqui para falar um pouquinho mais do encéfalo, tá? O encéfalo, ele é composto por toda essa região aqui que eu vou estar delimitando com o mouse. Então, tudo isso aqui faz parte do encéfalo, então tudo que está dentro da cavidade craniana. Entretanto, lembrando que cérebro é uma estrutura, cerebelo é outra e tronco encefálico é outra, tá? Popularmente se chama todo o encéfalo de cérebro, mas é um erro. Então, o que seria o cérebro, tá? Vou estar delimitando com o mouse de novo toda essa região superior, tá? Aqui do nosso encéfalo, a gente pode chamar de cérebro, tá? E dentro do cérebro tem também suas divisões. Falando agora do cerebelo, essa é a região mais atrás, mais posterior, né? O termo técnico melhor, posterior aqui do nosso encéfalo. E aqui, ao lado do cerebelo, a gente encontra o tronco encefálico, tá bom? Falando um pouquinho do cérebro, é importante falar do nosso cérebro, que ele tem divisões, que quais são, né? Nós temos o telencéfalo, essa região aqui cheia de sulcos, cheia de ondinhas, podemos assim dizer. Um termo correto seria sulcos, né? Que são essas regiões aqui mais onduladas, tá? Nós temos essa mais esbranquiçada ao meio, tá? Que seria o corpo caloso, tá? Qual que é a função do corpo caloso? Unir os hemisférios do nosso cérebro, tecnicamente, tá? Então, mais à frente vai ter uma imagem que vai facilitar o entendimento. E aqui, mais abaixo do corpo caloso, tem corpo caloso aqui mais esbranquiçado, e mais abaixo, nessa região mais ao meio, nós temos ali o diencéfalo, tá? Falando um pouquinho do telencéfalo, tá? Lembrando que a gente não tratou nessa aula muito sobre as funções específicas de cada estrutura, tá? Isso aí vai ficar para fisiologia, para fisiopatologia, perdão. Falando do telencéfalo, nós temos essa divisão dentro do telencéfalo. Lembrando que o telencéfalo é uma divisão do cérebro, tá? Então nós temos aqui a região do telencéfalo, que eu falei que é rica em sulcos, tá? Essas ondulações aqui. E é legal a gente lembrar ou perceber que os lóbulos do telencéfalo,
tá? Eles são correspondentes aos ossos do crânio. Então, nós temos aqui mais à frente o lobo frontal, lembrando que essa parte aqui é anterior e essa parte aqui é a posterior, tá? Então, nós temos o lobo frontal aqui, mais ou menos aqui nessa região, tá? Nós temos o lobo parietal, tá? Mais ao final, nesse pedacinho aqui, nós temos o lobo occipital e mais lateralmente aqui, tá? Que é essa orelhinha, nós temos o lobo temporal. Então, cada região dessa, cada lobo vai ser específico para um tipo de função. Mas é importante a gente saber delimitar os lóbulos para a gente interpretar, não a nossa função, mas saber interpretar, por exemplo, um resultado de uma tomografia, tá? Caso tenha alguma alterações nesses lóbulos, né? Falando aí do telencéfalo, tá? Nessa imagem aqui vai ficar simples para entender que nós temos o nosso telencéfalo, que é essa região de sulcos, essa região aqui de sulcos, e essa imagem abaixo aqui mostra certinho a divisão dos hemisférios do cérebro, tá? Então aqui nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, tá? Então, e justamente é importante a gente lembrar que o que vai unir esses dois hemisférios é o corpo caloso, tá aqui até o nome, e uma visão sagital, tá? Nesse corte sagital a gente enxerga aqui essa região mais esbranquiçada, ela que vai unir os dois lóbulos, tá bom? E falando de fissura longitudinal do cérebro, o que seria essa fissura longitudinal do cérebro? Seria exatamente essa linha mediana que divide os dois hemisférios do cérebro, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, tá? Então, isso é a fissura longitudinal do cérebro. Agora, tratando de outro assunto, falando um pouco dos ventrículos, tá? Os ventrículos, eles são um sistema de circulação de líquido cefalorraquidiano. Eles vão produzir líquido cefalorraquidiano, tá? Que eu já falei mais anteriormente, né? A função que esse líquido tem, que é muito importante. E onde que é produzida? Nos ventrículos. Vamos falar um pouquinho das estruturas dos ventrículos, tá? Ventrículos laterais, né? Que são dois ventrículos. São essas estruturas em forma de C, tá? Aqui e aqui. São estruturas duplas, porque esse tem nos dois lóbulos, tá? Tanto esquerdo quanto direito. Então, nós temos esses dois ventrículos aqui que vão produzir líquido cefalorraquidiano. Tem-se o terceiro ventrículo, porque terceiro a gente já tem dois aqui, o primeiro e o segundo, que são esses em forma de C. O terceiro ventrículo é esse mais abaixo, ó, no meio desse Czinho, né? Essa estrutura aqui, que também produz líquido cefalorraquidiano. Então, o líquido cefalorraquidiano produzido pelo ventrículo lateral, ele é produzido e desemboca no terceiro ventrículo, né? Que também produz líquido cefalorraquidiano e desemboca no quarto ventrículo, que é esse aqui mais abaixo. Daí ele vai ser dividido e vai ser projetado para as meninges, tá? Nessa imagem que a gente tem aqui, em um corte axial, tá? A gente pode ver as regiões dos ventrículos aqui, ó. Essa região, principalmente daquele ventrículo, dos ventrículos, né? Laterais, aqui também, regiões ventriculaterais.